Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são as Tufting Guns que eu tenho e quais eu realmente uso aqui no ateliê. A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: quero começar a tufar, quero começar a trabalhar com isso, qual máquina eu compro primeiro? Qual pistola eu compro primeiro? E essa é uma dúvida genuína, eu também tive essa dúvida lá no começo e eu realmente não sabia qual eu comprava. Naquela época a informação era quase nula, mas pelo menos a gente só tinha duas opções, a cut e a loop. Eu vou explicar um pouco melhor cada uma delas para quem ainda não está sabendo, mas a gente só tinha essas duas opções, então eu escolhi uma delas e testei. Agora que eu vou trazer um review de todas as que eu tenho, acho que vai ajudar vocês a decidir qual vocês precisam no ateliê de vocês, dependendo da demanda, do que vocês querem fazer. Mas eu também vou trazer a minha opinião, qual eu compraria, e trazer as vantagens, desvantagens de cada uma, porque assim a gente fica todo mundo alinhado, pode ser? Bom, existem vários modelos de tufting no mercado. Os asiáticos, eles são infinitos na criatividade, eles criam peças diferentes, formatos diferentes, carcaças diferentes, mas na maioria elas fazem a mesma coisa. As Tufting Guns que eu tenho aqui no meu ateliê são as mais comuns do Brasil. A maioria das pessoas que você vai ver tufando por aqui usam as que eu uso, e elas são de uma família que chama AK. Tem AK1, AK2, AK3, AK4... Não, 4 tem? Não sei. AK5, AK-Duo, AK-High... Enfim, é uma infinidade e eles continuam lançando novidades também, o que é bem legal. A gente sempre acompanhando. E assim, eu acho que elas são ótimas. Elas dão pouca manutenção, pelo menos as minhas. Eu cuido delas bem direitinho. E é mais fácil de encontrar para entregar aqui no Brasil, porque essa máquina é importada. Oi, Brizoca! Tudo bem? Gente, essa é a Brizoca. Senta aqui com a gente. Bom, as que eu tenho são as mais comuns, é mais fácil de encontrar a manutenção delas aqui no Brasil também. Se precisar de alguma reposição de material, de peça, é mais fácil de encontrar aqui. E eu vou dissecar, contar um pouquinho de cada uma. Outra coisa importante é que você não precisa ter todas essas máquinas para criar uma tapeçaria. Vocês vão ver que eu tenho várias, eu tenho 6 no total. Na verdade eu tenho 7, mas uma é repetida. Vocês não precisam ter todas elas para criar uma tapeçaria. Com uma, vocês já conseguem fazer uma peça completa. O legal de ter várias é que elas mudam as texturas, mudam as alturas da textura, e isso deixa o trabalho mais diverso. Só que tem vários artistas que não mexem com esse tipo de detalhe na tapeçaria, eles usam outros detalhes. Tem artistas que só usam um tipo de textura e usam aquela máquina de podar para poder fazer desenhos mais escultóricos. Tem pessoas que só usam um tipo de textura baixinha e simples com um desenho mais elaborado. Então, assim, vai de você entender qual é a sua personalidade, o que você quer trazer na sua tapeçaria para entender qual máquina você deve comprar. Quando eu comecei, eu tinha só uma máquina e eu usava a agulha de punch needle para ir fazendo outras texturas e me ajudando a criar volumes diferentes. Então isso é uma ideia legal também, você pode trazer outras técnicas para dentro da sua tapeçaria para ir criando umas volumetrias diferentes. Dá para fazer franjas, que é uma técnica que usa uma agulha que chama Esmirna. O próprio punch needle à mão, que tem diversas alturas de agulha e você consegue fazer loopings bem longos. Enfim, uma infinidade. Cada um usa a sua criatividade para criar algo autoral, né? E para quem está completamente perdido, eu vou explicar rapidamente o que é o tufting. O tufting é uma técnica têxtil que conduz uma pistola, essa pistola, por um tecido, a gente vai conduzindo, e essa pistola vai criando os pontos no tecido, os pontos que vão ser feitos com uma linha. No caso, eu uso lã, mas dá para usar outros tipos de fio também. O ponto que ela cria imita o punch needle. Para quem conhece,
ele imita o punch needle, mas é uma técnica mecanizada porque agiliza um pouco mais e permite a gente fazer tapeçarias ou trabalhos ainda maiores, porque fica bem mais rápido. E toda pistola tem basicamente os mesmos mecanismos. O motor aqui em cima, o gatilho, a agulha, esse botão aqui de liga e desliga, o ajuste de velocidade aqui embaixo, essa base aqui que encosta no tecido enquanto você está costurando, as duas pegas para a mão e o fio para ligar na tomada. Um detalhe curioso é que o tufting só tem duas texturas, a textura de cut e a textura de loop. As duas são feitas muito parecidas. Quando a máquina está empurrando a linha para dentro do tecido, ela vai fazendo um loop. E essa é a textura de loop. Mas o cut, quando a máquina está empurrando a linha para dentro do tecido, vem uma tesoura e corta. E aí aquele loop vira duas pontinhas, virando a textura de cut. Então, quando você vê uma tapeçaria, basicamente, se ela for feita de tufting, basicamente ela vai ter duas texturas, a cut, a loop, ela pode ter essas duas texturas, né? Mas elas podem ser variadas também na altura. Então pode ter um cut mais longo, um cut mais baixinho, um cut bem podado, fazendo esculturas 3D, por exemplo, desenhos em 3D, um loop mais alto, um loop bem baixinho. Então, assim, cada máquina vai produzir um tipo de textura e isso que traz a diferença de volumetria das tapeçarias. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tufting, igual eu falei para vocês, eu demorei bastante tempo para entender que existiam só duas texturas. E para eu decidir qual das duas pistolas eu ia comprar, eu perguntei para uma pessoa na internet, uma gringa na época, qual ela me recomendava, uma pessoa que já trabalhava com isso. E ela me recomendou comprar a pistola de loop, pelo motivo de, se você erra quando você está fazendo sua tapeçaria, o loop permite você tirar o fio e reutilizar o fio. O cut, ele vai cortando vários pedacinhos de linha, então se você errar, você consegue tirar e refazer aquela tapeçaria, mas não consegue reutilizar o fio. Então, como eu era iniciante, ela me sugeriu comprar o loop, porque assim eu poderia reaproveitar a linha caso eu errasse enquanto eu estou aprendendo, sabe? Eu achei uma ótima dica e eu segui o conselho dela. Então, eu comprei a minha primeira pistola, que foi exatamente essa daqui. É uma AK2. Pode ver que ela é bem menos tecnológica, né? O motor dela fica completamente aparecendo, assim. A roldana dela aqui também é bem exposta. Eu comprei essa pistola em um site que chama Tuft the World e na época foi o site que eu achei que era mais confiável. Eu não queria gastar um dinheirão comprando uma máquina que poderia chegar estragada, não funcionar. Como é que eu ia arrumar isso? Como é que eu ia mandar para algum lugar? Não existe autorizado. Até hoje não existe um lugar que eu possa enviar direito para eles fazerem uma manutenção. Então eu preferi comprar de um lugar confiável, mesmo pagando um pouco mais caro, que eu sabia que ia vir alguma coisa que realmente funcionasse, né? Mandei entregar na casa de uma amiga lá nos Estados Unidos e ela trouxe na mala para mim. E chegou essa pistola aqui. Depois de muito tempo, eu fui entender que ela é realmente especial. A Tufting AK2, ela tem uma agulha diferente das outras. E isso permite com que ela faça um loop bem apertadinho, bem mini mesmo. Ele basicamente fica da altura do tecido, ele só cobre o tecido com a cor da lã. E isso faz com que as alturas das minhas tapeçarias fiquem muito discrepantes. Porque essa altura é muito baixinha, eu uso uma altura bem alta, e assim eu consigo criar volumes bem diferentes. A agulha dela tem a diferença de que a linha passa por dentro da agulha. Eu vou mostrar para vocês no detalhe, mas o fio passa de verdade por dentro da agulha como se fosse uma agulha de punch needle. Então eu acredito que o diferencial dessa máquina é realmente essa agulha. Ela é super difícil de achar hoje em dia.
Algumas pessoas me mandam mensagem perguntando onde eu comprei. Eu comprei lá, mas eu nem sei se lá ainda tá vendendo. E, bom, se um dia vocês encontrarem essa diferença, que vocês vão ver aí ao longo do vídeo, a diferença das agulhas, saiba que essa daqui é a única que faz esse ponto bem pequenininho. Nem a mão a gente não consegue fazer, ele é um ponto bem especial mesmo. Mas, como sempre, ela tem suas desvantagens também. Como ela faz um ponto muito pequenininho, gente, ela demora muito para preencher o espaço, muito mesmo. Fico horas para preencher cada espaço, então, assim, ela é a parte mais demorada do meu trabalho. E também um detalhe que eu considero importante, porque para mim a estética do meu trabalho é tudo. Quando você está tufando, o movimento que eu faço com a máquina, eu tufo assim, né? O movimento que eu faço com a máquina aparece perfeitamente do outro lado. Então, se eu tufar tudo bagunçado, do outro lado vai aparecer tudo bagunçado, porque aparece exatamente a linha que eu fui costurando. Então, com essa máquina aqui em especial, eu preciso fazer as curvas perfeitas, porque só assim o meu trabalho fica bonito visualmente do outro lado. Então, o que faz eu demorar mais ainda, porque eu tenho que ir seguindo a curvinha uma por uma. Quando eu faço em outro sentido, eu considero que fica meio feio, assim, fica meio preguiçoso, sabe? Então, não gosto. Ela tem o peso e a estabilidade e a forma de usar muito parecida com todas as outras. Se eu não me engano, ela pesa 2,5 kg, alguma coisa assim. Bom, eu vou falando mais das outras e a gente vai conseguir comparar uma com a outra. Precisei trocar vocês um pouquinho de lugar, porque estava entrando um sol aqui pela janela e estava atrapalhando a gravação. Eu vou repetir o que eu já falei porque a imagem ficou muito ruim. Eu estava falando sobre a minha segunda pistola. A minha segunda pistola foi uma AK1, porque eu queria trazer justamente essa textura diferente. Já que eu tinha o loop, eu queria o cut. Então eu comprei uma AK1 e assim, eu comprei de um site duvidoso que chama Banggood. Eu nem sei se ele ainda existe, mas eu resolvi arriscar. Eu já tinha comprado uma pistola de um lugar confiável, eu tinha uma noção do que era uma pistola boa e ela estava muito barata, não fui taxada, então eu resolvi comprar. Bom, a conclusão que eu cheguei é que todas as máquinas são basicamente feitas no mesmo lugar. Onde? Não sei. Mas eu acho que elas são todas da mesma família de verdade, assim. Então, independente se você compra num lugar mais caro ou num lugar mais barato, muito provavelmente ela vai ter a mesma procedência. Eu recomendo vocês olharem ali a lista de vendas, né, daquele fornecedor e entender se faz sentido ou não. A não ser que seja uma compra que já esteja aqui no Brasil. A última pistola que eu comprei, que eu vou falar para vocês mais pra frente, eu comprei de um fornecedor que chama Juan. Eu vou deixar o contato dele aqui para vocês na descrição. E ele importa essas máquinas e vende direto do Brasil. Cobra um pouquinho mais caro, mas não tem risco de taxação. Na época que eu comprei as minhas primeiras, as taxas eram poucas, eram baixas e assim, era muito raro taxar uma coisa. Ainda mais uma pistola que não é tão grande assim, né? A caixa não é tão grande. Agora, gente, não tem uma que não é taxada, todas são. E é assim, o dobro do valor que você vai ter que pagar, né? Então, eu recomendo comprar direto de um fornecedor que já esteja no Brasil, porque assim você evita essa parte da alfândega. E uma coisa legal do Juan também é que ele oferece a manutenção para você caso necessite. E é muito difícil ter alguém que entende tão bem de uma pistola assim. Então, para mim, é a melhor opção. A não ser que você viaje para fora e traga de algum lugar, ou você encontre um fornecedor bem legal no Mercado Livre, por exemplo, e acha, ou no AliExpress, e você vê que está valendo a pena. Porque, assim, a qualidade das pistolas, pra mim, são basicamente as mesmas. Então, acho que nisso você não precisa se preocupar tanto. A minha AK1 é bem tranquila de usar, ela é bem gostosa de usar, assim. O peso dela é basicamente o mesmo peso da outra pistola. A diferença
realmente é a agulha. A agulha da AK1, ela não passa a linha por dentro da agulha. Ela tem um espacinho no qual você passa a linha, mas não passa por dentro da agulha como se fosse uma agulha de punch needle, sabe? E eu acho que é justamente isso a diferença que faz a AK2 ser tão especial, porque ela é a única que tem aquele tipo de agulha. E essa agulha aqui, ela permite com que tenha uma tesoura acoplada aqui embaixo, que quando você vai tufando, a tesoura vai cortando, então ela cria o ponto de cut. Ela é um pouco mais ágil, porque eu consigo tufar um pouco mais desorganizado e não aparece tanto na parte da frente, principalmente porque eu faço as costuras bem próximas umas das outras, então elas se misturam. Quando você tufa com um espaço maior, pode ser que apareça assim. Então, ou você tufa bem pertinho, ou você faz um desenho organizado, porque na frente vai refletir a ordem que você foi tufando, sabe? Essa pistola aqui, você pode perceber que ela já tem uma proteção para o motor. O botão dela de liga e desliga já é mais tecnológico, sim, não é nada tecnológico, mas é melhor do que o da pistola anterior. Esse gatilho aqui, toda vez que você vê um gatilho vermelho desse, pode saber que ele não é de tão boa qualidade assim. Ele acaba estragando com facilidade, sabe? Tem muita reclamação em relação a isso. Mas o barulho dela é normal, vamos dizer assim, faz um barulho para tufar, mas não é nada muito exagerado, não. E, no geral, as duas são muito parecidas. Realmente, a única diferença importante é a agulha. Depois dessas duas, finalmente lançaram a AK Duo, que é uma pistola que consegue alternar entre as duas texturas, a textura de cut e a de loop. Mas ela não faz aquele loop baixinho. Ela faz um loop que eu considero mediano, que eu uso bastante também. Eu gosto, acho super bonito. Nessa Duo aqui, eu gosto de usar o loop, porque eu uso a cut na de cut, a loop baixinha na primeira que eu mostrei para vocês, e nessa daqui eu uso o loop médio. Todas as características dessa pistola são muito parecidas com as características das anteriores. Ela é maleável, ela tem um peso básico, normal ali. Acho que, se eu não me engano, são 2,5 kg ou é 1,5 kg? Preciso ver isso aí, vou deixar a informação aqui na tela. E para você trocar a agulha, na verdade você não troca a agulha, você troca essa base que tem aqui. Você troca uma base por uma tesoura e vice-versa. É bem simples. É só você entrar num tutorial aí no YouTube que você vai aprender e vai trocar rapidinho. Só que, se você usa muito a pistola, isso dá uma dificultada, sabe? Porque toda hora você tem que ficar ali trocando e você tem que tirar umas peças, não é mexer um botão e dar certo. Você tem que tirar umas peças, então assim, se você realmente for usar as duas texturas na mesma pistola, eu recomendaria ter duas, porque assim você consegue ir trocando de uma para outra e não ficar nessa loucura de ter que ficar tirando as peças toda hora, sabe? Isso com certeza agilizaria o trabalho e facilitaria muito aí para você. E essa daqui era a minha indicação para todo mundo que vinha me perguntar qual a primeira pistola comprar. Eu sempre falava essa, porque assim, melhor dos dois mundos, as duas texturas em uma pistola só. Você vai conseguir testar as duas, entender qual faz mais sentido para você, depois você vê se compra outra ou não. Então, essa sempre foi a minha indicação. Até eu comprar a última pistola, que foi a AK5. Essa daqui é a AK5. Eu acabei de usar ela, então ela tá bem sujinha, preciso fazer a manutenção. É sempre bom limpar, passar um óleo de máquina aqui nas partes móveis, porque isso faz com que a pistola dure mais tempo. Gente, essa daqui é minha grande paixão, a AK5. O tanto que eu amei essa pistola aqui, não tá escrito. Primeiro que ela é linda, linda, olha aqui. Mas, nossa, ela é linda, macia. Essa parte de pegar aqui, gente, é tão macia, tão gostosa.
O gatilho dela é muito macio, muito melhor também. Já tive relatos do Juan, que foi a pessoa que me vendeu, que essa pistola aqui tem muito menos reclamação assim de estragar, sabe? Pode ver que o motor dela é todo encapado. Isso aqui protege, porque o motor fica pegando as partículas de lã e de linha que vão se soltando. E essa carcaça aqui acaba protegendo o motor. A roldana aqui também é protegida. Então, os acidentes de cabelo enrolando na pistola, isso não acontece mais com essa pistola aqui. Ela é muito gracinha, eu amo ela. Ela tem um botãozinho aqui de liga e desliga, tem a velocidade aqui, tem uma telinha aqui atrás que mostra a velocidade que ela tá. Então você consegue ir ajustando. Ela tem um LED aqui na frente também, que quando você liga ela, vai mostrando onde você está tufando. Então esse LED também ajuda a te guiar para ir seguindo a linha certinho. Ela também é duo, então você consegue trocar do cut pro loop, do loop pro cut. Ai, gente, essa daqui é a minha recomendação. Ela é muito mais silenciosa, ela é mais leve, ela é muito mais macia para tufar. Quando você está costurando, o barulho é bem menos intenso mesmo. Eu realmente senti muita diferença de trabalhar com essa do que com as outras. Queria que todas as outras tivessem essas características, espero que lancem logo para que eu possa comprar, mas por enquanto essa aqui é a única que tem essas características de ser mais macia mesmo. Tanto mais macia nessa parte de segurar aqui, quanto no movimento da agulha. A agulha trabalha com mais calma, parece, e aí não tem a pressão na sua mão, sabe? Parece que é bem mais macio, eu não sei explicar, mas só sei sentir, sabe? É assim que funciona. Ela é uma versão mais moderna e com certeza terão próximas por aí. E é isso, se eu fosse recomendar para vocês uma hoje para comprar, eu já recomendaria essa. Com certeza ela vai ser mais cara do que as anteriores, do que a Duo comum, por exemplo, mas ela tem qualidades que eu considero importantes para a qualidade do seu trabalho, assim, sabe? Para o bem-estar de quem tá tufando. E agora eu cheguei nas pistolas mais diferentonas que eu tenho aqui no ateliê. Uma delas é essa gigante. Olha a diferença de tamanho, gente. Ela é muito maior que as outras, consequentemente, ela também é mais pesada. E ela é mais trombolhão, assim, para mexer, sabe? Ela, sei lá, eu tive uma certa dificuldade para começar a entender ela, porque ela é mais bruta. Mas depois que você começa, você pega o jeito rapidinho. Essa daqui é a Akai. Ela é realmente grande e ela tem essa agulha gigantesca. Muito, muito grande mesmo. Porque ela permite fazer um ponto muito alto. Então, ela é só cut, tá? Tem muita gente que faz o loop com ela porque tiram a tesoura e deixam sem tesoura. E aí consegue fazer o loop. Mas ela é vendida como cut apenas. Então, às vezes usar sem tesoura pode acontecer de estragar a máquina. Eu só uso ela no cut mesmo. Ela tem uma agulha muito grande que faz um ponto cut gigante. Então, para quem tem vontade de fazer aquelas peças em 3D que vai esculpindo, sabe? Outro dia eu vi um cara, gente, ele esculpe um rosto com as lãs. Provavelmente ele faz um quadrado ali, um formato, um retângulo com essa high ou com alguma máquina que faz um ponto bem alto. Ele vem podando, fazendo o desenho de um rosto. Eu achei assim, surreal, surreal. E assim, eu considero ela importante se você quer ter essas alturas diferentes ou quer fazer alguma coisa mais especial. Fora isso, as outras atendem muito melhor, porque ela é pesada, desengonçada, sabe? Então, é realmente se você precisa desse detalhe no seu trabalho. Fora isso, eu não compraria essa daqui, não. Eu uso ela bem pouco, porque acaba que nas minhas texturas eu desenvolvi um padrão que eu não uso muito o cut alto, eu uso mais o loop alto, mas eu tenho ela aqui porque de vez em quando eu gosto de dar uma diferenciada, então eu uso ela às vezes.
E por último, mas não menos importante, a AK3, ou mais conhecida como pistola pneumática. Por que ela é pneumática? Porque você precisa acoplar ela em um compressor de ar. É o compressor de ar que faz ela funcionar. Essa pistola aqui, muita gente tem curiosidade porque ela é bem mais cara que as outras, bem mais mesmo, e ela promete coisas incríveis, né? Promete, assim, fazer diversas alturas, trabalhar com mais facilidade e realmente ela é bem incrível. Você percebe que ela tem muita qualidade, sabe assim? O motor dela também é super encapado, ela é super macia, ela é bem ali do nível da AK5, só que para uma pessoa mais profissional, porque, assim, para realmente precisar de todas essas texturas que ela oferece aqui, sendo que as outras máquinas já fazem coisas muito parecidas, essa pistola aqui é realmente para se você trabalha com isso e trabalha em grande escala. Ela vem com 9 regulagens de agulha e de roldana, aqui tem uma roldana, e essas 9 regulagens permitem diferentes tamanhos, desde um tamanho padrão, que as outras já oferecem, até cada vez maiores. Eu uso ela exclusivamente no loop, porque apesar de ser fácil de trocar do loop para o cut, também é meio chatinho, você tem que ficar abrindo várias vezes aqui, mexer em várias pecinhas. Um cuidado super importante nessa máquina aqui. Tem uma peça aqui dentro que é segurada por uma mola. E um dia eu fui mexer nisso daqui e essa mola explodiu e bateu na minha testa. Pensa se esse negócio tivesse batido no meu olho. É um perigo. Inclusive, no vídeo que eu vi falando sobre como troca as peças, que eu fui seguir o tutorial, a pessoa falava disso e eu já sabia disso, mas mesmo assim, um dia, num descuido, essa mola me acertou. Então, assim, realmente tem que tomar cuidado. Não é difícil de trocar de cut para loop, mas, como eu falei, é meio chatinho. Então, eu prefiro deixar no loop, que é a textura que eu mais uso. Quando eu preciso da cut, eu uso a AK High. Essa pistola ela é bem mais pesada que as outras, bem mesmo. Mas, em compensação, ela tufa bem mais rápido, então você gasta menos tempo para preencher uma área. O que acaba compensando, mas assim, eu tenho que fazer um pedacinho, deixar ela de lado e dar uma descansada, porque o meu ombro chora, sabe? Essa pistola aqui, sei lá, ela deve ter uns 4 quilos, mais de 4 quilos, tranquilamente. E essas são todas as minhas pistolas de tufting, todas que eu uso aqui no ateliê, algumas mais, algumas menos. Reforçando mais uma vez para vocês que não precisa ter duas, não precisa ter todas essas e nem duas para criar uma tapeçaria inteira. Com uma só, você já consegue fazer coisas muito legais e usa sua imaginação, sabe? Traga outras texturas, outras técnicas têxteis. Tem gente fazendo cada coisa quando você pesquisa na internet sobre o assunto, trazendo outros materiais para trabalhar junto com a tapeçaria, sabe? Então eu acho que o céu é o limite. Não se prenda a ter todas as texturas das tuftings para conseguir fazer a sua tapeçaria. Se prenda à sua criatividade. Busque outras alternativas. Como eu já falei para vocês, eu acho que eu falei, que eu usava antes a agulha de punch needle para completar os espaços que eu queria que a textura fosse mais alta. Então, assim, se joga e vai testando aí o que faz sentido para você. E para mim, o mais importante de tudo é você conseguir traduzir na sua tapeçaria a sua autenticidade. Aos pouquinhos você vai encontrando ela dentro de você e se precisar de alguma dica, alguma ajuda, pode me mandar uma mensagem, me escrever. Eu sempre estou disposta a conversar sobre o assunto. Criatividade é um assunto que eu estudo bastante, tenho vários livros para indicar. Uma dica legal que eu li em um dos livros. Roube como um artista. Na verdade, esse é o nome do livro. Roube a característica de vários artistas e misture isso tão bem dentro de você para criar a sua obra até que a sua tapeçaria, a sua arte, não consiga se parecer com nada que existe antes, porque você fez uma bagunça tão sua que nada vai ficar igual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecido um pouco mais sobre as minhas ferramentas
e deixem aqui nos comentários outros vídeos que vocês gostariam de ver sobre as linhas que eu uso, sobre outros equipamentos, outros materiais. Eu gostaria muito de poder ter essa troca aqui com vocês, tá bom? Beijo, até mais!